Com 16 anos eu achei que eu era lésbica porque eu fui abusada quando eu fui pequena. Fala, galerinha abençoada. Estamos aqui começando mais um Testemunho em Casa e hoje nós estamos na casa da Gemima. Isso. Muito obrigado por receber uma abençoada. Eu que agradeço. Pra gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos conhecer a história dela, o testemunho dela, que vai edificar muita gente aqui. Então, você já começou a ver numa família evangélica ou não? Como que começou a sua história? Não éramos evangélicos. E aí a minha avó conheceu a igreja, né, o centro evangelístico lá em Curitiba, no centro de Curitiba. E aí trouxe o evangelho de Jesus para nossa família, né? E aí foi indo, um foi se convertendo, outro foi se convertendo, até chegar na minha mãe. Aí chegou na mãe, ela se converteu, e aí eu daí já estava envolvida, né? Já estava envolvida no ministério com a mãe. Porém, eu resolvi sair lá fora, né? Dar uma voltinha, conhecer como que era lá fora. Achava que já podia mais do que eu vivia, achava que eu era maior que Deus. E fui viver lá fora. Aí passei por droga. Mas dá para contar alguma coisa que aconteceu ou não? Fui mulher de traficante, fui, carregava droga no carrinho de bebê, pra polícia não saber. Mas você era de menor ainda? Ou já não, já era de maior. Eu saí de casa com 11 anos de idade, porque daí meu padrasto veio pra casar com a minha mãe, e ele batia muito em mim, no meu irmão. Hoje ele é falecido. E aí ele batia muito em mim, no meu irmão, e a gente era pequeno, e aí com 11 anos eu decidi que eu queria ir embora, arrumei uma amiga e fui pra casa dela. Com 11 anos? 11 anos. Caramba. Fui embora. E aí começou a minha vida, né, tudo errado daí, né, porque daí com 11 anos é muito cedo, não tinha experiência nenhuma de vida ainda, aprendi muito pouco, né, e fui viver lá fora. Aí você ficou na casa de uma amiga e a mãe dela aceitou? Numa boa, eu era escrava, né? Eu lavava, passava, cozinhava, pagava a minha morada desse jeito, né? Trabalhando para ajudar na casa. Mas como que foi viver na rua? Bem na rua, você ficava um pouco na rua. Daí, 11 anos. Na rua. E eu trabalhava já, eu era costureira, porque a minha tia sempre foi costureira, já falecida também. E com 11 anos ela me ensinou o ofício. E eu comecei a costurar, fazer bolsa, né? Então eu já ganhava meu dinheiro. E aí quando eu fiz 13 anos, eu resolvi voltar para casa. Minha mãe me buscou, me trouxe para casa, e aí não deu certo. Daí com 15 anos eu fui embora de novo. Você já não queria viver naquela regra da casa? Não. Já não me cabia, porque o padrasto estava ali de novo, né? Já não me cabia. Aí fiz 15 anos com a mãe e fui embora de volta, viver a minha vida. Mas daí foi pra onde? De volta pra tua amiga? Não, daí eu fui, aluguei uma casa, que daí eu costurava, aluguei uma casa, pagava aluguel, já ganhava meus R$1.500 da época, porque eu trabalhava dia e noite fazendo bolsa, e eu conseguia pagar meu aluguel. Essa parte era cabeça pra caramba. Eu fui embora, fui trabalhando e vivendo, não tinha o que fazer, não voltar pra casa não dava, tive que ir trabalhando e vivendo. E aí com 16 anos eu achei que eu era lésbica. Com 16 anos eu achei que eu era lésbica porque eu fui abusada quando eu fui pequena. E eu peguei nojo de homem, peguei raiva, ranço de homem. E eu achava que eu tinha que casar com uma mulher então, né? Já que o homem maltratava, a mulher não ia maltratar. E aí com 16 anos, quando eu entrei para descobrir o que a mulher fazia, eu falei, não, isso aí não é para mim não, o negócio é casar com homem mesmo. Não deu certo não, o negócio não é para mim, né? E aí fui vivendo, casei com uma pessoa que era traficante, morava junto com ele, e daí eu engravidei. Com 20 anos eu engravidei, e aí eu tive um sonho que o meu filho ia morrer. E eu não tinha com quem deixar ele, porque eu morava no meio de coisas que não era legal. E aí eu liguei para minha mãe, falei para ela, a senhora não me aceita de volta, mas não é por causa de mim, é porque o meu filho pode morrer ou eu posso morrer. E se eu morrer, quem vai cuidar dele? E na hora minha mãe falou, cara, vem para cá e a gente vê o que faz. Mas eu tinha toda uma situação, né? Porque eu não aceitava o padrasto e tudo mais, então tinha toda uma situação.
E aí eu vim para cá com 20 anos grávida, e o meu menino hoje tem 21 anos, hoje eu digo para ele que foi ele que salvou a minha vida, porque depois que eu engravidei dele, o Senhor me trouxe de volta, me resgatou, me trouxe de volta. O meu marido hoje era meu amante, na época, e ele foi o que lutou por mim, mesmo sem ser cristão, lá fora, nós dois no boteco, e ele foi o que lutou para ficar comigo, para cuidar de mim. Ele assumiu o meu filho, e aí ele queria registrar meu filho, e a minha mãe não deixou, porque minha mãe não achava certo ele registrar. O biológico quem tinha que registrar, né? Sim. E aí com 6 meses eu estava desesperada, porque eu tinha que trabalhar, ajudar meu filho, e não tinha onde deixar ele. E aí ele falou, você quer que eu vou morar com você? Eu vou cuidar de você. E aí cuida do teu filho, é meu filho, né? Desde pequenininho. E aí ele também estava com uma pessoa, ele se separou dessa pessoa e veio ficar comigo. Uhum. E dali em diante, com 6 meses de idade, ele assumiu o Gabriel, e é o pai do Gabriel. Até foi engraçado, porque o Gabriel não sabia que o Renato não era o pai dele. Né? Ele presente desde o nascimento. Né? Isso, então a gente sempre foi encobrindo, dando um jeitinho para ele não descobrir, para não ter um furo, né? Uhum. E aí, quando ele fez 16 anos, o Senhor falou para mim, você precisa contar para ele. Porque ele está perdido. Se ele não souber de onde ele veio, ele não vai saber onde chegar. E aí foi quando deu aquele estalo, cheguei em casa, falei, filho, a gente precisa conversar. Levei ele num parque, sem medo, com medo, eu não sabia qual era o sentimento, e falei a verdade para ele. Falei, olha, o Renato, o pai que você conhece, não é o seu pai biológico. E eu preciso te contar isso para que você saiba. Daí ele perguntou quem era o pai dele, disse que era uma pessoa que mexia com droga e tudo mais. Ele falou que ele não queria conhecer essa pessoa, porque se ele já tinha abandonado ele pequeno, não é agora que ele ia querer, né? E a parte mais bonita, assim, mais que eu vejo a mão de Deus mesmo, assim, na minha família, foi quando a gente chegou em casa e ele estava esperando, sabe? E ele sabia que eu ia contar, né? E ele estava ansioso, esperando o que aconteceu, se o menino não ia fugir, se o menino não ia embora, sei lá qual ia ser a reação, né? E quando a gente chegou, ele abraçou o Renato e falou para ele, você foi um pai que escolheu ser meu pai, você não é meu pai obrigado, né? Eu nasci de você e você me cria. Não, você me escolheu ser o meu pai. Então, assim, eu vejo um milagre de Deus ali já, né? Porque você criar um filho que não é biologicamente seu, não é fácil, né? E hoje eu falo que o Gabriel é o que mais parece com ele. Geralmente é assim mesmo, né? Gabriel é o que mais parece com ele. Chamou de pai, pegou o jeito de andar, filho, não tem jeito. Não tem jeito. E ele não conhece outra pessoa. O pai dele é o Renato, e o Renato, ele sempre fala que escolheu ser pai dele, e isso é maravilhoso, né? Com certeza. Escolher ser o pai de coração, ama ele. Eles vivem aí de uma hora briga, uma hora se ama, uma hora briga, uma hora se ama, mas é pai e filho. Pai e filho. Eu sei como é. Né? É isso. Nossa, mas nesse momento você já estava na igreja ou não? Então, quando ele voltou para mim, foi bem engraçado. Porque a gente se conheceu no bar, na bagunça, e a gente vivia nas bagunças. E aí, quando eu voltei para casa da mãe, eu já voltei para a igreja, porque eu sempre fui de ministério, sempre fui de trabalhar na igreja. E ele odiava crente. Ele passava crente, ele odiava. O negócio do crente nunca foi com ele. Só que quando ele voltou para mim, eu já era crente. Aí deu aquele choque de realidade, porque daí já não era mais aquela mulher que ele conhecia, né? Já tinha toda uma mudança. E eu disse para ele, falei, agora, pra gente ficar junto, a gente vai ter que casar na igreja, casar no civil, porque eu faço parte do ministério, eu tive que explicar tudo isso para ele. E ele não entendeu nada, é claro, porque ele não era de igreja. Uhum. Mas ele me amava, então ele entrou no embalo e foi. Aí 1 ano depois a gente casou, o meu filho de 1 aninho foi o pajezinho no casamento, coisa mais rica que a aliança. E aí a gente casou, e aí foi quando começou o testemunho do casamento, né? Mas sua mãe fez o casamento? Não foi ainda, ela ainda não podia fazer o casamento.
Ela ainda não podia, ainda foi o meu pastor de raiz que fez. Ele dizia que não ia nem fazer meu casamento, porque era julgo desigual, né? Ele era do mundo e eu era da igreja. Então, ele nem fez o meu casamento. Ele mandou outra pastora fazer para ver se eu desistia. Olha só. E a mãe dele, do Renato, não veio na hora da cerimônia para ver se ele desistia de casar comigo. Nossa. Tava tudo querendo, o mal tava ali em cima ali. Tava... E aí a vozinha dele tava lá, e ele falou, vó, a senhora mesmo que vai me levar. Olha só. Aí pegou a vozinha no bracinho e levou ele no altar e casou, e a mãe dele chegou na hora da festa, já tinha ido, agora não tem mais como voltar atrás. Foi uma benção, já começou aí o milagre, né? E aí depois, quando a gente casou, a bagunça começou, né? Porque ele era descrente, pecador, e que nem diz Carlos Roberto, e eu crente, né? E aí durante um ano inteiro eu passei chorando, esperando ele, porque ele saía na sexta-feira, voltava só segunda. Ele saía para jogar bola, vou jogar bola, voltava só segunda-feira. Queria jogar outro estado. Né? Sei lá onde ele ia, né? Pecado. Enfim, né? E aí ele chegava na segunda-feira e eu já tinha ido, tinha uma igreja, a igreja que eu frequentava era bem na esquina da minha casa, então toda manhã eu ia chorar para minha pastora, né? 8 horas da manhã eu tava lá chorando para ela. E ela orava, a pastora Laci, do Caiuá. E ela orava e ela dizia, Deus vai curar teu casamento, Deus vai transformar, não desiste. Ele nunca me bateu, ele nunca me xingou, porém ele saía na sexta e voltava na segunda. E aí eu falava, tá bom então, pastora, então vamos mais um pouquinho. Daí ele chegava na segunda-feira, daí ele falava, eu não queria estar lá, mas eu estava lá, e aí eu falava, vamos consertar nossa casa e vamos voltar e ficar quietinho aqui junto. Daí eu perdoava ele e a gente continuava o casamento. Porque a gente já tinha um bebê, né? Que era de outro homem já, né? Em que ele assumiu. Então era o filho dele. Eu não queria que o filho dele crescesse sem o pai. Porque eu já cresci sem o pai, né? Então eu não queria que o meu filho também ficasse dessa forma. E aí foi quando a gente começou. Daí foi um ano inteiro chorando, orando, pedindo misericórdia de Deus. Aí um dia ele falou para mim, ó, eu vou para a igreja, mas eu não vou para a igreja por outro motivo, por Deus ou coisa assim, vou porque eu amo você. E eu falei, então se é assim que você vai, então vamos. Vamos, porque Deus já tinha, ó, eu vou mexer, né? E aí ele começou a ir por amor a mim, né? E ele foi se envolvendo, daí ele quis se batizar. Aí ele foi se envolvendo e hoje, depois de 20 anos, ele é diácono, trabalha na igreja, ama o Senhor. Mas foi um ano difícil no início, né? E eu tive que superar esse ano para ter 20 anos de casamento com ele, né? Você vê, para quem nem queria ir para a igreja, né? Para quem nem queria ir para a igreja, já faz 20 anos que tá com a pastora. Então... Dorme e acorda com a pastora. Então hoje você é pastora? Hoje eu sou pastora auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nossa, que é isso, hoje eu sou pastora auxiliar da minha mãe, que é a pastora Cláudia, que é a titular da IAQ São Fernando, e eu trabalho de auxiliar com ela. Uma benção, uma benção. Ela é minha mãe e minha pastora. Olha uma só, benção, né? Uma benção. Mas você tem mais um filho com ele, né? Isso, daí eu tenho o Davi, de 17 anos, que daí, na época, quando eu engravidei, eu tomava remédio também, não era para engravidar, mas engravidei dele. E aí veio o Davi, que hoje tem 17 anos. A benção, baterista do Senhor. Toca na igreja? Toca, baterista. E o meu mais velho toca violão. Uma benção. Uma banda na casa? Ô, glória! Ô, glória! Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então, mas nem sempre foi assim, né? A grande dificuldade, o testemunho maior está na perseverança. Com certeza. Se eu não tivesse perseverado em Cristo, eu não teria suportado nada disso, né? A carne, o humano, a pessoa não suporta tanta coisa, tolerar tanta coisa, não. É o espírito de deixar a família unida, manter eles unidos. Eu poderia sim sair, usar droga, fumar, beber como eu era, poderia sim, sem problema nenhum. Mas em todo momento eu pensava, os meus filhos não podem viver o que eu vivi. Eles não podem ir embora de casa com 11 anos, eles não podem ir lá fora sofrer sozinhos,
ter que pagar um aluguel com 13 anos de idade. Não, eles têm pai e mãe. Então o pai e a mãe vai cuidar deles até a hora que eles se casar. Você já sabia como era, né? Já sabia como era. Tanto que o Gabriel vai sair de casa em dezembro porque vai casar. Olha só que benção. Vai sair direto para casa dele. 22 aninhos, vai casar e aí ele vai embora. Olha que benção. Benção. Nós vamos entrevistar ele na próxima aqui. Mais um. Contar as bênçãos aí. Testemunha. Né? Aqui é testemunho vivo também. Olha só. Em que momento você decidiu ser pastor? Ou já vinha sempre, um dia você pastor, ou Deus colocou uma hora no seu coração? Como foi? Olha, quando eu era criança, eu tinha um sonho muito grande. E na quadrangular, as pastoras, elas vestem uma roupa... as pessoas falam que é roupa de padre. É uma túnica, assim, e daí coloca um símbolo da quadrangular, assim, muito lindo. E eu vi as pastoras quadrangular com aquela... Hoje não se usa muito, mas antigamente era mais. E eu achava muito lindo elas usando aquela roupa. E eu cresci vendo elas e falava, eu quero vestir uma roupa dessa. E aí eu fui indo. Aí eu voltei para Cristo, daí já veio o amor para mim estudar a palavra, fui para o ITQ. Na quadrangular a gente tem que fazer 3 anos de faculdade teológica para se formar como pastor, ser levado como obreiro, ter uma credencial para poder exercer o ministério. E aí foi tudo isso que eu fiz. E aí foi tudo isso que eu fiz. E daí foi quando o Senhor deu esse estalo, e eu fui, fiz, me formei, e hoje trabalho ali, com a IEQ São Fernando. Você tem uma menininha também, né? Tenho. Essa é a bencinha, depois da laqueadura, né? Depois de 17 anos, fiz laqueadura, e só que era promessa, ela. E eu disse para Deus, olha outra testemunha. Eu disse para o Senhor, não, o meu corpo, minhas regras. Eu não quero ter filho. E eu fui lá e laqueei. Pronto. Não vai vir mais, não tem perigo de vir mais. E aí 9 meses depois desse confronto com Deus... 9 meses. 9 meses depois, já estava na gestação, né? Aí eu fui no médico passando mal. Falei pro meu marido, eu acho que eu tô com câncer. Só pode ser câncer, olha como eu tô passando mal. Aí quando eu cheguei lá, o médico olhou pra minha cara, só olhou pra minha cara e falou, eu acho que a senhora tá grávida. A gente precisa fazer um exame. Falei, mas não tem como, doutor, eu sou laqueada. Ele falou, tem sim. 0,0,0,1. E você acho que caiu nessa estatística. O problema é que quando você ficou mal, então você tomou uns par de remédio também. Podia até fazer mal, graças a Deus não fez, né? E aí foi indo, tive ela, não foi fácil a aceitação, porque eu já havia dito para o Senhor que eu não queria mais filho, né? E o Senhor me manda menina ainda, né? E eu dizia, como que eu vou ter uma menina? Ela vai me afrontar do jeito que eu afrontei minha mãe, ela vai fazer eu pagar tudo que eu errei com a minha mãe. E eu dizia, capaz que eu tô grávida, imagina se eu vou estar grávida de menina ainda. E aí foi bem engraçado, né? Porque daí eu engravidei e era uma menina. Não queria engravidar, não queria uma menina, engravidou e veio uma menina. E veio uma menina. E aí eu falo que ela foi a que veio amolecer o meu coração, né? Porque eu criei 2 homens. Então eu precisava ser valente, macho, que nem eles, para criar os homens, né? Então eu sempre fui muito rígida, né? E agora, com uma menininha, né? A gente dá aquela amolecida no coração. Teu pai babão, não? Muito. Ele levanta o troféu, né? Ele levanta o troféu. Porque quando ela nasceu, a médica, eu falei, tá, mas então a laqueadura falhou. E a médica falou, não falhou, a laqueadura está intacta. Ela achou outro caminho. Caramba, Deus achou um caminho ali. Tinha que vir para mudar a história, mudar a situação. Antes de eu engravidar, a gente estava vivendo assim, um momento difícil no nosso casamento. Como todo casal passa por dificuldades, nós também, a gente não estava mais se encontrando. Então a gente estava com bastante dificuldade no casamento. E daí, da noite para o dia, virou uma lua de mel. Algo que nós dois já ia se separar. E virou uma lua de mel. Nós dois estávamos achando que estava em lua de mel. E aí a lua de mel veio ela. Então era projeto de Deus de todas as formas, né? 20 anos de casado não é pouco tempo. Não é, né?
Uma hora a gente esfria, uma hora esquenta. Sim, 20 anos de casado não é fácil. Dormir e acordar todos os dias, né? Com a mesma, com os cabelos tudo pra cima. Ele não mais, né? Que já tá careca, mas eu com os cabelos pra cima ainda, né? Eu tava pensando aqui, aquele tempo que você tava na igreja, esse 1 ano que vocês casaram, que ele tava fora, você poderia muito bem ter desviado também, né? Vida na dele, né? Sim, com certeza. Porque assim, ó, algumas pessoas falam que é muito mais fácil ir para o mundo. Com certeza. Até falavam muito para mim, meus pastores e tudo mais. Eles falavam, olha, é mais fácil ele levar você para o mundo do que você trazer ele para a igreja. Por isso que eu não queria casar você. As pessoas falavam dessa forma. Eu prego que Deus transforma, mas eu não acredito que Deus transforma. Era isso que eles viviam. Eles pregavam que existia um Deus que transformava. Mas quando chegou a minha vez de viver esse momento, já era outra medida. Era outra medida. Ó, Deus não vai transformar isso aí. Isso aí não tem jeito, imagina o tipo. Não vai transformar. E o Senhor em todo o tempo falava no meu coração. Você não pediu uma família? Eu te dei uma família. Então, luta por ela. E agora, luta por ela. Até esses tempos atrás, eu fui pregar na nossa igreja e o Senhor, eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta, o Senhor, eu questionava a Deus. Nessa semana, eu falava para ele, o Senhor não me dá o que eu peço. Oro tanto, faço tanto, busco tanto, e o Senhor não me dá o que eu peço. E aí, nessa semana, o Senhor me deu aquela chacoalhada na figueira e falou, então pega um papel e vamos escrever, que eu quero te mostrar. E eu fui escrevendo. Quando chegou no final, o Senhor colocou no meu coração aquela frase maravilhosa. Eu dei tudo o que você pediu, só não foi do formato que você queria. É um tapa na cara, viu? Caramba. Ele nunca me deixou na mão, só não foi do jeito que eu queria que acontecesse. Mas em todo o tempo o Senhor me ajudou. Né? Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. É isso. Forte. Bom demais, né? Essa igreja que você está hoje, que você passou, é grande? Tem bastante membro? Como que funciona? Hoje nós estamos em 40 pessoas, 60 pessoas, né? Mas 60 pessoas. Daí lá eu sou pastor auxiliar, sou líder do como que é o nome? Do louvor também. E da parte de estudo da igreja, sabe? De cuidar da escola bíblica. Essa parte do estudo sou eu que cuido lá também. Que benção. Uma benção. Tem um grupo de louvor maravilhoso, meu Deus, uma benção assim. O Senhor me presenteou, é meu cunhado, a minha irmã, alguns irmãos da igreja, o Juninho, que é o meu irmão, os meus 2 filhos, que tocam quando eu canto, que daí eu ministro louvor, e eles toca bateria, outro toca violão, toca baixo. Uma benção, uma benção. Benção mesmo. Agora você imagina que uma menina de 11 anos que saiu de casa ia chegar hoje aí? Nunca imaginei. Essa carta foi isso mesmo que o Senhor falou para mim, sabe? Porque às vezes na vida a gente quer questionar a Deus. Mas por que eu pedi isso, o Senhor não fez? Eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, pera lá. Será que ele não fez mesmo? Ele fez, só que num formato diferente do que você pediu. Porque a tua vontade não é a vontade dele. A dele não é a sua. A dele, a palavra de Deus diz, fala que é maior. A dele é maior, é melhor. Então a minha é isso. A dele não. Ele sabia exatamente aonde ele queria que eu chegasse. Né? Então ele me trouxe até onde ele gostaria. E acredito que ainda tem muito chão para me rodar. Amém. Na presença dele. Em nome de Jesus, eu creio. Tem muita alma ainda. Eu creio. Quem sabe esse testemunho aqui não vai ganhar mais umas almas. Creio, em nome de Jesus. Nem que nós tá fazendo esse projeto aqui para nós alcançar mais gente, alcançar mais almas, se Deus quiser, né? Sim, em nome de Jesus. Eu tenho fé nisso. Também creio. Por isso que eu falo, por isso que eu gosto de fazer o testemunho em casa, porque a gente se sente mais à vontade, que nem tem a filha dela aqui, tá bagunçando, e tem que ser assim. Isso é muito bom. Sim, sim. Pra mostrar a benção, pô. É natural. A benção dela depois de 40 anos, né? Sim, depois de 40 anos, então, exatamente. Então, mas isso aqui, para nós terminar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. O que você já passou, o que você aconselha agora as meninas que estão assistindo, para os jovens que estão assistindo. Você poderia fazer um favor? Queria que você olhar direto para a câmera. Sim, olha, meninas,
tomem cuidado com quem vocês se envolvem, toma cuidado com quem te chama dentro da tua família, para ir no quarto, para ir debaixo da coberta, tomem cuidado. Às vezes, infelizmente, tem um monstro dentro de casa e você não sabe, então tomem cuidado. Mulheres, não é fácil um casamento, tá? Nunca vai ser. Tem que ter amor dos dois lados, e os dois lados têm que ceder um pouquinho para alcançar um objetivo. Então, se você ceder um pouquinho, converse com o esposo para ele ceder um pouquinho, daqui a pouco você está com 20 anos, 30 anos, 40 anos de casado. Mas o melhor de tudo é feliz, né? Feliz. E para os meus filhos, eu quero deixar esse recado. Filhos, eu amo vocês. Eu escrevi naquela carta que eu li para vocês que vocês são a minha vida. Cada filho veio numa fase da minha vida. Meu esposo é aquele que me ama e me atura, e eu amo ele por isso. E mãe, eu também te amo demais. Tudo que a gente já passou, eu não poderia deixar de falar o quanto a senhora é importante para mim e o quanto a senhora me ajudou, sim, mesmo achando que estava fazendo errado, mas ainda assim a senhora me ajudou. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Agradeço muito de verdade. Obrigado, Deus abençoe. Amém, muito, Jesus. De verdade, viu? Amém. Obrigado, galera. Então pegue e compartilhe esse testemunho que vai edificar muitas almas. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.